para se batizar tinha que fazer cursos e mais cursos, e o pastor olhava e pensava, e demorava para te batizar, era só os eleitos mesmo que permaneciam, irmão, era muito difícil, e o pastor não queria me batizar, mas eu tive um encontro muito profundo com Deus, eu falei, eu quero, quando que é o batismo? Mas o batismo demorou 3 meses, você não tem ideia de como foi demorado para mim aquele batismo, mas eu tinha uma convicção no meu coração, uma nova fase estava iniciando na minha vida, eu comecei aquela caminhada com muita fé, com muita expectativa, e eu sabia que Deus tinha coisas boas reservadas para mim, só que ao mesmo tempo, eu tinha uma preocupação, porque o meu medo era de não permanecer, porque eu via tantas pessoas começando, e não permanecendo, eu via tantas pessoas começando na fé, mas não conseguiam continuar na fé, e eu louvo a Deus, porque nesses altos e baixos, Deus me guardou até aqui, e eu quero dizer para você que, a palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, e se perdem, mas nós somos daqueles que perseveram, que creem e são salvos, amém? Deus não te chamou para parar no meio do caminho, Deus não te chamou para perecer no meio do caminho, então você não precisa ter esse medo, você não pode ter esse medo, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado, ele não pode olhar para trás, aquele que coloca a mão no arado, tem que olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a palavra de Deus nos incentiva a sempre olhar para Cristo, e não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, então eu quero hoje trazer uma palavra de encorajamento para você, para que você saia daqui com o teu espírito renovado, e entenda que é o Senhor Jesus que segura na tua mão, amém? Muitas vezes nós desfalecemos, nós cansamos, e o nosso medo é que quando nós venhamos a cansar, nós desistimos, mas a Bíblia diz, irmãos, que foi Cristo que nos resgatou do império das trevas, diga assim, foi Cristo que me resgatou do abismo, então se foi Cristo que me resgatou do abismo, me transportou para o reino do Filho do seu amor, é importante você entender um princípio, não é você que está segurando na mão de Deus, é Deus que está segurando nas suas mãos, amém? Glória a Deus por isso, e isso faz muita diferença, porque se é você que está segurando nas mãos de Deus, você vai cansar, mas se é Deus que está segurando nas suas mãos, não importa se você cansa ou não, não importa se você abandona Ele ou não, não importa se você chuta o balde ou não, Ele vai continuar segurando nas suas mãos. Fiquei imaginando essa cena que o Rodrigo aqui mencionou, e a gente é como se fosse criança, não é? Na beira desse abismo que a mãe, que o pai está segurando pelas mãos. Eu quero dizer para você que essa mãe, esse pai que está segurando você pelas suas mãos, ele nunca se cansa e nunca te deixa cair. E é muito importante que você creia nesse Deus que te sustenta, que te fortaleça, para que no meio do caminho você não se abale, para que no meio do caminho você não perca a expectativa, para que você não perca a esperança, e tudo aquilo que Deus nos dá, nós precisamos manter, diga assim, tudo que Deus me dá, eu tenho o dever de cuidar, nutrir, alimentar, proteger, multiplicar. Então tudo que Deus nos dá, nós precisamos ter um cuidado especial. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, criou tudo, mas quando deu a terra para o homem, deu para ele cuidar, para ele governar, e nós precisamos olhar que tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, requer de nós um cuidado. Tudo que você tem precisa de cuidado, tudo que Deus coloca nas suas mãos, precisa de zelo, precisa de amor, precisa de proteção, e tudo aquilo que a gente recebe de Deus, irmãos, precisa de manutenção. E essa chama que uma vez é acendida no nosso coração, quando nós conhecemos Jesus, nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, essa chama precisa ser acesa, por mais que é Deus que segura nas nossas mãos, por mais que é Ele que não deixa o fogo apagar, por mais que é Ele que cuida de nós, há situações e há responsabilidades, há posicionamentos, há atitudes que nós precisamos ter, para que essa chama não apague, amém? Então eu quero falar hoje com você, a importância de você manter essa chama acesa, e como que você mantém essa chama acesa, e você assim não permita que essa chama apague no meio do caminho, porque como eu disse, mais importante do que começar bem, é terminar bem, mais importante do que você iniciar uma caminhada, é você permanecer nessa caminhada, e diante disso a palavra de Deus nos ensina que há um caminho de como nós mantemos essa chama acesa, há direções,
há posicionamentos que nós temos que tomar para que essa chama não se apague. E eu gostaria de falar com você sobre elas hoje, de uma forma bem clara, bem objetiva, para que você guarde o teu coração e essa chama só continue crescendo e aumentando dentro de você. O teu espírito cada dia tenha mais sede de Deus, cada dia você tenha mais fome, mais desejo pela presença de Deus, amém? Há muitos que dizem que com o passar do tempo a chama vai se acabando. Eu quero dizer para você que é o contrário. Quanto mais tempo eu tenho de crente, mais tempo servindo a Deus, mais essa chama tem sido acendida no meu interior. Então eu quero dizer para você que isso é uma mentira do diabo. Essa chama ela não se apaga, ela pode até ficar por um tempo, inerte, mas a hora que você se posicionar, esse poder de Deus flui de dentro de você novamente. E você experimenta uma unção dobrada. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é sempre maior do que da primeira, amém? Presta atenção aqui, não fique olhando para as crianças, esqueça que tem criança aqui hoje. Olha para o pastor, porque essa palavra aqui é muito importante. Porque tudo aquilo que vem depois é mais importante do que aquilo que nós já recebemos. Muitas vezes nós entramos num saudosismo e esquecemos, irmãos, que aquilo que nós já experimentamos ainda não é o ápice daquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz que aquele que olha para o passado e diz é melhor do que o presente ou do futuro é tolo. Então você precisa olhar para o futuro com uma expectativa. Você precisa olhar para frente com um olhar de entusiasmo. Você precisa olhar para aquilo que Deus tem para você e você criar aquela expectativa de tal forma de você dizer assim, olha, o que Deus tem para mim, eu ainda não vivi. Então aquilo que está por vir é o melhor de Deus reservado para você. Mas é importante, como eu disse, que diante dessa caminhada, você entenda como que funciona e se posicione. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12, Paulo vai dar aqui algumas orientações importantes, como que você mantém essa chama acesa. Fala para o teu irmão aí, como que você mantém a chama acesa? Como que você mantém a chama acesa? Como que você mantém essa chama acesa? Paulo vai nos orientar e nos ensinar de uma forma bem objetiva. Irmãos, pedimos que vocês tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor, que os admoestam. Pode ir passando, bem rapidamente um versículo após o outro, tá? Tenham-nos da mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, e sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procure ser bons para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom, e afastem-se de toda forma de mal. Amém? Deixa o verso 12 aí projetado. Eu quero dizer para você que há 3 passos para que você tenha uma vida cristã abundante, frutífera, e essa chama se mantenha acesa. Há 3 passos que nós precisamos tomar para que a nossa caminhada ela se torne mais leve. Há 3 passos que nós temos que dar rotineiramente para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento prazeroso, para que a nossa vida com Deus ela continue crescendo. Sabe, irmãos, tudo aquilo que não cresce, que não se desenvolve, se acaba. A nossa caminhada é como uma luta ou nadar contra a correnteza. Se você parar, você nunca fica no mesmo lugar, você é levado. Então é importante que em tudo na nossa vida haja avanço. Precisa haver avanço no meu casamento, na minha família, como pai, como marido. É preciso que haja avanço como esposa, como filho. É importante que haja avanço como crente, como discípulo, como líder, como pastor. É importante que cada área da nossa vida, ela progrida. Porque se ela não progride, a gente na verdade não está no mesmo lugar. A gente está retrocedendo. Agora, o que eu tenho que fazer para que eu continue com esse crescimento? Paulo está dizendo aqui que a primeira atitude que nós temos que ter é abençoar e valorizar a liderança que Deus coloca sobre a nossa vida. Sabe, eu falo que o meu pastor, sempre que eu preciso, e sempre que eu precisei, ele tem uma palavra de Deus para a minha vida. E é muito importante que você entenda que Deus ele vai estabelecer líderes na sua vida para te abençoar. Deus vai fazer com que pessoas
dotadas de autoridade que Ele concedeu, te abençoe. Ore por você, aconselhe você, direcione você, ministre sobre a sua vida, e se você valorizar isso, você vai ser uma pessoa abençoada. Eu nunca vi, irmãos, alguém nessa caminhada cristã ter um sucesso espiritual sozinho, individual, que não honra, que não valoriza a liderança que Deus colocou na vida dele. Eu falo que quanto mais a gente honra os nossos líderes, eu falo no sentido de honrar aqui, é valorizar o trabalho deles. Não é simplesmente, no contexto natural, mundano. O contexto de honra aqui é o contexto espiritual, de você olhar para eles e entender que Deus vai usar essas pessoas para ministrar sobre a sua vida. Então é por isso que nós temos pastores aqui, nós temos obreiros, nós temos líderes de célula, nós temos pessoas aqui dotadas de liderança, para ministrar sobre a tua vida e te abençoar, porque são através dessas lideranças que você vai ser abençoado. Vai ser através dessas lideranças que a sua vida vai ser uma bênção. E muitas vezes, por nós não entendermos isso, nós perdemos muitos favores. Então a Bíblia diz que nós devemos, ele está dizendo assim, olha, nós devemos ter consideração para com aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e que os admoestam. Eu falo porque eu também preciso melhorar como discípulo, não só como pastor. E muitas vezes eu não quero incomodar o meu pastor. Porque assim, eu olho para o meu pastor e falo, meu Deus, ele tem tanta ocupação, isso aqui é algo que eu tenho que fazer, e muitas vezes eu sofro sozinho, não peço oração, não peço ajuda, não peço um conselho, porque eu acho ele muito ocupado, ele tem mais coisas para fazer, e de fato eu não estou errado, ele tem muita ocupação. Mas o que eu quero dizer para você aqui é que quando você precisar, as lideranças estão aqui para servir você. Há pastores, há líderes de células, há pessoas que Deus estabeleceu para abençoar você. A Bíblia nos ensina, irmãos, que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos ministrar da vida uns dos outros. Então, quando você procura um conselho para o seu líder, você está valorizando, como disse Paulo aqui, você está considerando aquele trabalho dele importante. Então, nós devemos olhar para as lideranças, não como pessoas perfeitas, que não erram, mas como pessoas que Deus deu unção, Deus deu autoridade para te dar uma palavra sábia, para orar sobre a sua vida e você ser curado, para orar sobre a sua vida e você ser liberto, para orar pela sua vida e as portas se abrirem, porque foi assim que Deus estabeleceu. Deus trabalhou com um princípio de autoridade. Deus usa as autoridades para nos abençoar. Não é questão de mais importante, de menos importante, é questão de Deus estabelecer princípios para derramar sobre nós a unção. A Bíblia fala que o óleo, quando é derramado sobre a cabeça, ele desce sobre a cabeça, vai sobre a barba e vai até sobre as orlas de Arão. Isso significa que Deus ele trabalha com um princípio, a unção, o milagre, o favor de Deus, a bênção de Deus é como um rio que corre. E se a gente não valoriza, não entende que Deus ele colocou esse princípio de autoridade para nos abençoar, nós saímos desse caminho. E eu falo que todas as pessoas que decidem caminhar sozinhas, com o passar do tempo elas morrem. Todas as pessoas que decidem caminhar sem valorizar, como disse Paulo aqui, sem considerar a importância de uma liderança na sua vida, elas vão perecer. Porque haverá momentos que você vai precisar de uma direção, haverá momentos que você vai precisar de uma oração, haverá momentos que você vai precisar de uma palavra, e serão eles que serão usados para te abençoar. Mas sabe qual é o problema? O diabo tem feito questão de trazer muito escândalo entre os líderes, para que a gente olhe para as pessoas com dificuldade de confiar. É por isso que o inimigo tem plantado tantos escândalos entre os pastores, entre líderes, para que a gente perca a credibilidade nas lideranças. Mas eu quero dizer para você uma coisa muito importante: você não vai encontrar líder perfeito, você nunca vai encontrar uma liderança perfeita. Na verdade, só existiu um líder perfeito nesse mundo, mas mataram ele, porque ele não foi bom o suficiente, que foi Jesus Cristo. Então eu quero dizer para você que você nunca pode olhar para a sua liderança e dizer, olha, ele não é uma pessoa boa o suficiente para me abençoar, ele não é uma pessoa perfeita o suficiente para me abençoar, ela não é uma pessoa justa o suficiente para me abençoar, ela não é uma pessoa que tem unção suficiente para me abençoar, porque não existe liderança perfeita. Porque todos nós estamos no mesmo nível, todos nós precisamos da graça e do favor de Deus. Deus nos abençoa, irmãos, não é porque nós merecemos, você tem aprendido isso aqui. Deus nos abençoa porque Deus é gracioso e decidiu nos abençoar, e Ele usa pessoas imperfeitas para abençoar pessoas imperfeitas, por meio daquele que é perfeito, que é Jesus Cristo.
Então nós devemos sempre olhar para as pessoas e entender que Deus ele vai estabelecer autoridades para nos abençoar. E nós precisamos honrar, valorizar essas autoridades, esses líderes que Deus tem colocado, que tem orado por você, que tem jejuado por você, tem ministrado sobre a tua vida, tem sofrido por você, tem se sacrificado por você. Valorize eles. Então eu quero dizer para você que há líderes aqui, homens de Deus e mulheres de Deus aqui que têm orado por você. Todo o propósito de jejum que eu proponho, eles estão aqui jejuando, orando, chorando, lamentando para que você esteja de pé. E você precisa valorizar, valorize o seu líder de célula, valorize aquelas pessoas que ministraram a palavra na sua vida, que a hora que você precisa, ore por você, ministra sobre a sua vida. Muitas vezes, você não tem noção, irmãos, do embate que nós temos no mundo espiritual, para que você esteja de pé, para que você esteja bem. Quanto essas pessoas têm se sacrificado, renunciado, para que você esteja bem, para que você esteja de pé. Então eu quero que você valorize o trabalho deles. Então quando você pede um conselho, você pede uma oração, você está valorizando, você está considerando o trabalho deles. Entenda que é pela graça, é pelo favor de Deus, nunca pelo merecimento. Hebreus, capítulo 13, verso 7, o autor de Hebreus, ele diz que nós devemos, em relação a essas lideranças que é colocado sobre a nossa vida, ter o seguinte procedimento: lembre-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês, observe bem o resultado do estilo de vida deles e imitem sua fé. Por isso que quando um líder cai, o desastre é muito grande, porque ele está ali como uma base, como um alicerce direcionando. Mas você não vai imitar o erro, imite aquilo que eles fizeram de bom, imite aquilo que você olha e fala: poxa vida, que coisa boa. Como disse Paulo, julgando tudo, mas retendo o que é bom. Então não caia no engano do diabo de olhar para os erros. Sempre no curso de casais a gente fala isso. Se você entrou no casamento e você começou a olhar o defeito do seu cônjuge, você não fica nesse casamento por muito tempo. Mas se você entrou num casamento e você começar a olhar as coisas boas que essa pessoa tem, você vai começar a admirá-lo e aquele casamento vai ser uma bênção. Da mesma forma é na vida da igreja. Você precisa olhar para as lideranças que Deus colocou e olhar as coisas boas que ela tem feito para você. No verso 17, um pouquinho mais adiante, o autor de Hebreus ele continua falando sobre isso. Ele diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Sabe o que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Que é muito importante que você entenda que, como liderança e como pastor dessa igreja, eu tenho uma responsabilidade muito maior diante de Deus. Um dia eu vou chegar diante de Jesus Cristo e eu tenho que prestar conta de cada um de vocês, de todos os meus atos, de todas as minhas decisões, de todas as minhas respostas, de todas as orações, do que eu fiz ou que eu deixei de fazer por vocês. Ele diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Então quando nós falamos de liderança, nós não estamos falando de pessoas especiais, melhores, nós estamos falando de mais responsabilidade. Então todas as lideranças aqui, um dia vão comparecer diante de Jesus e vão prestar conta da liderança que eles exerceram. Mas eu quero dizer para você que enquanto você está aqui em vida, facilite o trabalho desses líderes. É isso que o autor de Hebreus está dizendo: olha, obedeçam, seja submisso, tenha um coração ensinável, faça com que o trabalho deles não seja um peso, mas seja uma alegria, para que isso seja algo proveitoso para vocês. Então eu quero dizer para você que toda liderança que ela é instituída, ela tem um preço, e um dia isso vai ser requerido de nós. Então você não precisa ficar se preocupado: meu Deus, está errando, está falhando, não está fazendo do jeito que eu gostaria. Oriente, exorte com amor, mas não deixe de obedecer, não deixe de submeter, porque é assim que você vai ter uma vida espiritual abundante. Eu nunca vi, irmãos, uma pessoa que se rebelou espiritualmente, lá na frente ser abençoado. Eu nunca vi alguém que um dia se rebelou contra o seu líder espiritualmente, sem motivo, é óbvio, lá na frente ele colher frutos proveitosos. Como eu digo, a nossa igreja, ela surgiu, debaixo de uma direção de Deus, de um propósito de Deus, e eu sempre propus isso para Deus. Falei: eu nunca consigo acreditar que uma igreja que sai de qualquer maneira, desmembrado de outro lugar, vai fluir. Por isso que tudo que nós fizemos aqui, nós fizemos de forma saudável, abençoada pelo ministério que nós saímos,
porque nós entendemos que a bênção de Deus, ela é feita debaixo desse princípio, desse valor, dessa hierarquia. Cumprimos, submetemos a tudo que a dominação exigiu, para que nós possamos agora ter uma vida livre, um caminho livre para viver o propósito de Deus. E as autoridades, elas são instituídas por Deus sempre para nos abençoar. Então toda autoridade, ela foi instituída por Deus. Romanos capítulo 13, verso 1 e verso 2, diz que o Senhor Jesus, Ele estabeleceu essas autoridades com um propósito. Ele diz assim, todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade, opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem, trazem condenação para si mesmo. Então aqui está falando de autoridades governamentais, que dirá cristãs, espirituais, evangélicas no nosso meio. Então a Bíblia diz que nós devemos submeter as autoridades, entendendo que elas são instituídas por Deus. Estando certo, estando erradas, todas vão prestar conta diante de Deus. Porque muitas vezes a gente se rebela, não é assim? A gente fica mal. Poxa vida, como uma pessoa pode fazer um negócio desse? Mas o nosso papel é orar e falar, Senhor, se posicione. O Senhor é um pai que se posiciona, o Senhor é um pai que toma posição, o Senhor é aquele que restitui aquele que é defraudado, o Senhor é aquele que abençoa aquele que foi roubado. Então eu quero que o Senhor se posicione. Então, como filho de Deus a partir de agora, eu não quero que você seja alguém que se rebela quando você vê alguém errando, eu quero que você ore. O nosso trabalho é orar, não é assim? Quando a gente está querendo que algo mude, a gente se levanta para orar. É assim no município, é assim no estado, é assim no governo federal. Como igreja, irmãos, a nossa arma se chama oração, amém? Nós não somos aqui ativistas políticos, nós somos ativistas do reino dos céus. Nós não estamos aqui defendendo uma causa terrena. Jesus disse, o meu reino não é deste mundo, o meu reino é celestial. Nós não militamos por coisas dessa vida, nós militamos por coisas superiores. Então tudo aquilo que nós queremos que mude aqui na terra, nós nos levantamos em oração e declaramos, Senhor, eu não aceito isso na minha cidade, eu não aceito isso na minha igreja, eu não aceito isso no meu estado, eu não aceito isso no Brasil, e eu quero que o Senhor mude essa situação e que eu seja um agente de mudança. Sabe por que eu estou aqui como pastor hoje? Porque um dia eu olhei para toda a realidade da igreja e falei, Senhor, eu quero ser o pastor que eu nunca tive, eu quero ser o pastor que eu sempre desejei ter, e eu quero que o Senhor me levante para cuidar e ministrar sobre essas vidas. Por isso eu estou aqui. Então eu quero dizer para você, se tem algo no teu coração que queima, se levante como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, ore para que aconteça, mas entenda o valor de você submeter as autoridades. Você só tem a ganhar, você só tem a ser abençoado. Como diz a palavra de Deus, você não vai trazer condenação sobre você. Provérbios capítulo 27, verso 5, diz que é muito melhor você receber uma correção, uma repreensão aberta, do que um amor oculto. Eu sempre oriento os líderes aqui, né? Sempre que você for corrigir alguém, faça no particular. Mas a Bíblia fala que é melhor haver uma repreensão pública, do que não haver uma repreensão. Então os líderes são muito bem instruídos e ensinados, não que eles acertam sempre, nenhum pastor acerta sempre, mas a Bíblia diz que é melhor você ser repreendido publicamente, porque isso é um ato de amor, do que você simplesmente nunca ser repreendido. E muitas vezes a liderança ela não é compreendida, porque ela vai talvez falar com você palavras que você não gostaria de ouvir, vai tratar com você situações que você não gostaria de tratar. Esses dias eu ouvi da minha filha, eu proibi ela de falar algo, ela falou, papai chato. Às vezes é assim que nós olhamos para os nossos líderes, porque nós somos corrigidos, nós somos orientados, às vezes foi dada uma palavra dura, mas você tem que entender que é para o teu bem, é para que você cresça, é para que você seja abençoado. Você não pode olhar para o pastor e falar, pastor chato, líder chato. Mesmo que você pense isso, guarde para você, lembra do que a palavra de Deus diz, Deus, Ele corrige a quem ama, Ele repreende e açoita todo aquele que tem por filho. Então se você tem sido repreendido, corrigido, é porque você é amado, amém? Quando você é corrigido, você é repreendido e reorientado, é um sinal de que você é amado. Mas quando ninguém te corrige, nem ninguém te orienta, ninguém se preocupa com você, ninguém orienta você, é um sinal de que ninguém está nem aí para você. Então quando o líder vir ministrar sobre a sua vida, for uma palavra dura, entenda que você está debaixo do amor dele, você está debaixo do amor dela, amém? Então lembre sempre, é melhor você receber uma repreensão pública, do que simplesmente ter um amor que não é revelado nesse cuidado. Agora eu quero concluir essa parte, em 2 Crônicas 20:20,
fala de um princípio muito importante para que você seja abençoado. Todo mundo aqui crê em Deus, amém? Mas eu quero dizer para você que essa é uma parcela para que você tenha uma vida abençoada. Existe a segunda parte, que ela é mais difícil, que é você crer naqueles que Deus envia para ministrar sobre a sua vida. Olha o que o texto diz: de madrugada, foram ao deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Isso Josafá dizendo: tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Amém? Você crê no Senhor nosso Deus? Agora ele diz: tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês terão êxito. Ou em outras palavras, vocês serão bem-sucedidos, ou vocês prosperarão. Sabe o que eu quero dizer com isso? A primeira parte é fácil, todo mundo crê em Deus. Qual foi a última vez que Deus falhou com você? Quando foi que Deus prometeu algo para você e não cumpriu? Quando foi que Deus comprou algo de você e ficou devendo? Quando foi que Deus te tratou mal? Quando foi que Deus te desamparou? Quando foi que Deus não teve misericórdia de você? Quando foi que Deus agiu com ira sobre você? Quando foi a última vez que Deus simplesmente fez o mal para você? Eu te garanto que nunca, amém? Amém? Deus só faz o bem. Então eu quero dizer para você que submeter a Deus é fácil. Olhar para Deus e falar: poxa vida, como Deus é bom. Não é assim que a gente diz? Deus é bom, o tempo todo Ele é bom. Mas você precisa entender que a parte difícil é você olhar para os profetas que Deus envia e entender que eles fazem parte desse propósito de Deus. Ele diz: creia nos profetas que Deus enviou, e então você também vai prosperar. Eu quero dizer para você que você precisa crer que Deus envia pessoas para abençoar você, que Deus coloca líderes na sua vida para te abençoar, para liberar uma palavra e os céus abrir, para te direcionar, e aquela direção ser uma bênção na sua vida, dele aconselhar você e aquele conselho transformar em bênção na sua vida, amém? Então eu quero dizer para você que essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque seres humanos erram, pessoas erram, né? Líderes falham. Mas eu quero dizer para você que mesmo nessas falhas, você precisa crer que Deus estabelece liderança para abençoar você, ungir você e favorecer você. Creia em Deus, mas creia nos homens de Deus e mulheres de Deus que Deus tem colocado para direcionar e abençoar a sua vida. E assim como diz a palavra de Deus, vocês terão êxito em tudo que fizerem. Então o primeiro passo para que você tenha essa chama acesa é você entender o valor da liderança sobre a sua vida, o valor de um pastor sobre a sua vida, o valor de um homem de Deus, de uma mulher de Deus sobre a sua vida, e de você submeter aquilo que eles têm orientado à luz da palavra de Deus. Não estou falando aqui, irmão, você obedecer cegamente. Eu estou falando para você submeter no Senhor, debaixo da palavra de Deus, naquilo que a Bíblia ensina, naquilo que a Bíblia orienta, porque aquilo que a Bíblia reprova, você não tem nenhum dever submeter, até em relação às autoridades civis. Nós submetemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus somente. Paulo disse: importa obedecer a Deus do que a homens. Então tudo isso que eu estou falando é debaixo da palavra de Deus, não é debaixo de autoridade, né, opressora, não é debaixo de domínio abusivo. Eu estou falando aqui de orientações à luz da palavra de Deus, amém? O restante vocês não estão completamente desautorizados a submeter, porque nós submetemos aqui a palavra de Deus. Então entenda o valor de uma liderança na sua vida, para que essa chama se mantenha acesa. Agora, os outros dois pontos, eu quero ser mais objetivo, mas não menos importante. Se o primeiro passo é você entender e valorizar a liderança na sua vida, eu quero falar sobre a importância de você ser bênção na vida um do outro. Porque se nós voltarmos lá para o texto que nós lemos, em 1 Tessalonicenses 5, o verso 14, o verso 13 em diante, pode pôr o verso 13, a parte B diz o seguinte: vivam em paz uns com os outros. Diga assim: vivam em paz uns com os outros. Quando nós falamos da vida da igreja, nós estamos falando de relacionamento com pessoas. Irmãos, eu sempre uso esse exemplo. A igreja é como a arca de Noé. Imagina a arca de Noé, na época do dilúvio, tudo alagado, chovendo 40 dias, 40 noites, depois que parou de chover, ficou 150 dias, até baixaram completamente. Imagina o tanto de dias, mais de 4 meses, dentro daquela arca. Você imagina aquela arca depois de 30 dias, todo tipo de bicho, um berrando, outro latindo, outro miando, um com um bom odor, outro com um mau odor, um dormindo, outro inquieto. Imagina essa arca depois de alguns dias, como que estaria aquele ambiente?
o cheiro, o barulho. Como que aquilo estava desagradável? Eu tenho certeza que a família de Noé pensou, deu uma olhadinha para a janela, mas eu podia pular fora desse negócio. Mas o que tinha lá fora? Abismo. Eu quero dizer para você que a igreja é da mesma forma. Aqui vai ter gente de todo tipo, você vai passar por situações de todo tipo, crises de todo tipo, tem pessoas de todos os tipos, e muitas vezes o ambiente vai ficar desagradável. Mas eu quero dizer para você que é o lugar mais seguro do mundo para você estar com a sua família. Noé, mesmo naquela situação desagradável, era o lugar melhor e mais seguro do mundo para estar com a sua família. Então eu quero que você entenda que nessa relação de irmãos com irmãos, você vai ter problema, porque você está lidando com pessoas que têm defeito, com pessoas que têm problemas, e nós não somos fáceis. Nós temos dificuldade de relacionar, desde que o pecado entrou no mundo, nós temos dificuldade de se relacionar, mas você precisa ser todos os dias um pacificador. Então, viva em paz uns com os outros, e faça de tudo para que esse ambiente de igreja seja um ambiente pacificador. Então não crie problemas, seja um solucionador de problemas, né? Não leve conversas, não crie conversas, encerre conversas. É importante que você mantenha o ambiente da igreja um ambiente de paz, porque isso vai cooperar para a sua espiritualidade, isso vai fazer com que o ambiente de convívio aqui fique agradável. É tão ruim quando você sai do trabalho e fala, poxa vida, eu tenho que ir para casa, minha casa é um inferno. Eu ouço pessoas que dizem isso, pastor, a minha alegria é o trabalho, porque eu não tenho paz de estar em casa, porque um ambiente que não tem paz é tenebroso. Você precisa chegar no domingo e falar, poxa vida, hoje eu vou cultuar, aleluia, eu vou naquela igreja, aquela igreja é uma bênção, o louvor é uma bênção, a palavra é uma bênção, os irmãos é uma bênção, e você vem para o lugar para você ser abençoado. Mas eu quero dizer para você que você faz parte desse corpo, e você precisa cooperar para que haja essa paz entre nós. Assim essa chama vai se manter acesa no teu coração, e você vai ter desejo de estar aqui, outras pessoas também terão desejo de estar aqui. Mas o verso 14 diz o seguinte: exortamos vocês, irmãos, que admoestem os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes com todos. Irmãos, em todo lugar tem pessoas folgadas, concorda comigo? Sim ou não? Se você não tem convivido com pessoas folgadas, cuidado, porque essa pessoa folgada pode ser você, porque em todo lugar tem aquelas pessoas que elas não têm noção das coisas, e muitas vezes elas tumultuam o ambiente. Paulo disse aqui que nós devemos admoestar os ociosos. Ociosos aqui são aquelas pessoas desocupadas, preguiçosas, que não têm nem aí, eles não estão nem um pouco preocupados se eles são um peso, se eles são um fardo na vida das outras pessoas. São aquelas pessoas que só querem sugar. Você conhece pessoas assim ou só o pastor Zé que conhece? Elas nunca contribuem, mas elas querem receber. Elas nunca semeiam, mas elas querem colher. Então eu quero dizer para você que na vida da igreja também é assim. Tem pessoas de todo tipo aqui, e nós não podemos nos incomodar com essas pessoas. Nós simplesmente oramos, fala, Senhor, tem misericórdia delas, cuida delas, né? Orienta elas quando for necessário, mas elas estão no nosso meio. A Bíblia diz que em relação a essas pessoas, nós temos que admoestá-los. Admoestá-los é ensiná-los, é orientá-los como eles devem se comportar. Mas vai ter no nosso meio, né? Pessoas que agem dessa forma. Depois ele diz, conforte os desanimados. Eu não sei se eu conheço, não aqui, graças a Deus, mas eu conheço pessoas que toda vez que você fala com elas, estão desanimadas, está triste, está depressivo, está abatido, está sempre reclamando, está sempre murmurando. Vai ter também no nosso meio, e é importante que quando você olhar para ela, você encoraja ela. Mas pastor, mas todo dia, uma hora essa palavra que você ministra no coração dela, voltará a germinar, e ela ficará encorajada. Mas eu quero dizer para você que você vai lidar com pessoas também assim, abatidas, desanimadas, mas Deus está te chamando para você ser um canal de Deus na vida delas, amém? E vai ter pessoas fracas, sabe aquela pessoa que você precisa pegar pela mão? Se você não passar na casa dela, não vem no culto. Se você não colocar no seu carro, na sua moto, fala, eu passo lá até o horário, você não vem. Paulo está dizendo que nós devemos fazer isso, pegar pelas mãos. Você sabe por quê? Porque há momentos, irmãos, que nós precisamos disso. Talvez agora você está forte, você está fazendo isso com outro, mas vai chegar um momento que você vai ficar fraco, e você precisa que alguém pegue na sua mão e te conduza. Mas vai ter um momento certo de você parar também, e de você entregar, e você dizer, olha, agora você está fortalecido. Mas eu quero dizer para você, que assim é um ambiente de vida de igreja, amém? Então eu quero que você entenda que nesse ambiente coletivo, é assim que nós agimos, é assim que nós nos relacionamos, porque aqui é todo tipo de pessoas. Mas no verso 15, no final do verso 14, ele diz, mas no final, seja paciente com todos.
Diga para o seu irmão do seu lado aí, seja paciente comigo. Cutuca ele aí. Seja paciente comigo. Pode falar, vai ficar bravo não. Seja paciente comigo. É muito importante que você entenda isso. Seja paciente com o pastor, seja paciente com o líder, seja paciente. A Bíblia fala, seja paciente uns com os outros. Eu sei que a gente perde a paciência, mas perdeu, acha de novo, irmãos, amém? É assim que eu faço quando eu perco a paciência com alguém. Daqui a pouco eu vou lá e acho de novo. Perdi, vou lá e encontro. Então seja paciente com todos, porque nós todos estamos no mesmo barco. Mas o verso 15 ele diz, pode passar o verso 15 por gentileza. Tenham cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, mas sempre procurem ser bons uns para com os outros e para com todos. É muito importante que você entenda isso. Sabe como que você trata as pessoas? Não é como você é tratado, é como Cristo trata você. Diga assim, eu trato as pessoas, não como elas me tratam, mas como Deus, em seu amor, me trata. Então as pessoas vão fazer um mal para você aqui, porque o inimigo usa pessoas, amém? Mas você nunca vai retribuir o mal. Você vai lembrar de uma coisa, eu estou servindo a quem aqui? É Deus. Então eu vou tratar as pessoas independente se elas fazem um bem para mim ou não. Eu vou fazer o bem, amém? Porque cada um dá o que tem. Se você tem o bem em você, é o bem que você vai dar. Sabe por que Deus não pode fazer o mal? Porque não há mal nele. Sabe por que o diabo não pode fazer o bem? Porque não há o bem nele. Então se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você está aqui para abençoar, amém? Então eu quero que você entenda isso, não pague o mal com o mal, mas procure ser bons uns para com os outros e para com todos. Para concluir, eu quero falar agora sobre a comunhão com Deus. O verso 16 diz agora, eu falei primeiro do seu relacionamento com os líderes, estão entendendo, irmãos? Uma chama acesa, você tem um bom relacionamento com os líderes. Diga assim, uma chama acesa. Eu me relaciono bem com os líderes. Para manter a chama acesa, eu preciso relacionar bem com os outros. E para manter a chama acesa, eu preciso relacionar bem com o Espírito Santo, com Deus. Nessa última parte, Paulo fala sobre o seu relacionamento com Deus. Ele diz, alegrem-se sempre. Irmãos, nós cantamos um segundo louvor aqui, que fala onde nós colocamos a nossa alegria. Aonde você bebe, qual é a fonte que te deixa feliz. Você precisa entender que a alegria é na presença de Deus, amém? Todos os dias nós estamos aqui, porque aqui é a nossa alegria. Temos oração todos os dias, das 18 às 19 aqui. Todo dia nós estamos aqui, todo domingo nós cultuamos, porque o Senhor é a nossa alegria. Quando nós vamos de manter essa chama acesa, nós estamos falando de onde nós buscamos alegria, de onde nós buscamos saúde, de onde nós buscamos vida, aonde de fato há alegria. Alegrem-se sempre, sempre no Senhor. Filipenses capítulo 4, verso 4, diz isso, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegre-se no Senhor. Tenha prazer de cultuar, tenha prazer de estar na presença de Deus, porque é aqui que a verdadeira alegria é derramada. E ele continua, alegrem-se sempre, verso 17, orem constantemente, não pare de orar. Por isso que nós temos culto, temos orações, temos células, temos impactos. Ore. Organize durante a semana para você vir orar, com vontade, sem vontade, animado, desanimado, não importa, vem orar, porque é assim que essa chama vai se manter acesa, porque Deus faz, irmãos, não é o que nós desejamos, Deus faz o que nós pedimos, amém? Deus faz na sua vida, não é o que você deseja, é o que você pede. Como pai você precisa pedir, então não pare de orar, para que essa chama se mantenha acesa. Verso 18, deem graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Tenha um coração agradecido. Quando você pensar em reclamar, você fala, não posso. Deus me chamou para agradecer, porque tudo que eu tenho é muito mais do que eu mereço. Verso 19, ele diz, não apague o Espírito. Pastor, é possível apagar o Espírito? É, quando você não exercita ele. Não é que ele morre, ele apaga, mas ele precisa ser reavivado, reacendido. E eu quero dizer para você que é cultuando, é se envolvendo com a vida da igreja, que essa chama é acesa. Para concluir, ele diz, não tratem com desprezo as profecias. Há uma promessa sobre a sua vida. Deus tem usado pessoas aqui profetizado sobre a sua vida, amém? Deus não disse, olha, você pode até desprezar o profeta, mas nós aprendemos que você não pode fazer isso também. Você tem que crer nos profetas de Deus sobre a sua vida. Mas ele disse, se isso acontecer, não despreze pelo menos as profecias. Se alguém profetizou, liberou uma palavra sobre a sua vida,
receba como bênção sobre a sua casa. É importante que você entenda isso, que Deus sempre vai usar pessoas para renovar sobre você a promessa de Deus. Eu quero concluir falando isso na sua vida. Quando eu decidi começar esse ministério, a gente é um ministério associado à Videira, não é um ministério independente, mas é um ministério próprio, que é associado à Videira. Deus me deu um sonho, de passo a passo como que seria, porque eu não queria fazer isso, eu não queria tomar esse caminho, nunca quis, nunca passou pela minha cabeça, exercer o ministério que eu estou exercendo, nunca sonhei com isso, nunca planejei isso, mas Deus me deu um sonho, e de tempos em tempos, Deus usa um profeta para me lembrar desse sonho. Eu estava recentemente, esses dias aqui na cidade, uma pessoa parou, começou a conversar comigo, começou a orar por mim, e ele falou isso para mim, através de profecia. Ele falou: eu te dei um sonho para você começar esse ministério, então eu não quero que você pare no meio do caminho, eu quero que você continue. Ministrou sobre a minha vida, e eu recebi aquela palavra com muita alegria no meu coração, porque eu aprendi a não desprezar a profecia, nem olhei quem é um profeta, porque um dia uma pessoa completamente bêbada foi usado por Deus para me abençoar. Então eu quero dizer para você que você nunca pode desprezar as profecias que foram liberadas sobre a sua vida, porque toda profecia que te abençoa é uma profecia que vem dos céus, para te edificar e para te encorajar. Então eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor Jesus tem te chamado, para você ser luz nesse mundo e sal nessa terra. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Deus chamou você e a sua família para servir o Senhor. Não abra mão da conversão da sua casa, da sua família. Deus te chamou para você ter saúde. Não abra mão da saúde que Deus tem para você. Deus te chamou para ter um ministério frutífero. Não abra mão de ter um ministério frutífero. Deus te chamou para ter muitos recursos financeiros. Não abra mão e não leve uma vida de escassez, porque Deus tem prosperidade sobre a sua casa, sobre o seu financeiro. Deus te chamou para ter um casamento feliz, uma família feliz. Não abra mão de ter um casamento e uma família feliz. Deus te chamou para ser nesse mundo um embaixador dele, para conduzir a palavra dele, para ministrar sobre a vida das pessoas. Não abra mão disso, não se acovarde, não se intimide, não fica com medo, mas se enche do Espírito Santo e creia que Ele quer te levantar nesses dias como um homem de Deus, como uma mulher de Deus que faz a diferença nessa terra. Então eu quero que você se levante com o teu coração cheio de esperança, de expectativa nessa noite. Pode se colocar de pé. Eu quero orar por você, eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite, para que você entenda que Deus te chamou para perseverar, Deus te chamou para ir até o fim, Deus não te chamou para parar no meio do caminho. Eu quero que você, nessa noite, entregue os seus medos ao Senhor, entregue ao Senhor aquilo que tem te deixado apavorado, tem te deixado preocupado, mas acima de tudo, eu quero que você entregue ao Senhor Jesus todo o seu futuro, toda a sua esperança. O louvor pode vir. Projeta para mim Hebreus capítulo 10, verso 39. Deixa eu ler a partir do verso 35. E depois nós vamos cear. E nós vamos concluir esse culto, amém? Eu gostaria, talvez você entrou aqui hoje e você está afastado do Senhor. Há pessoas aqui hoje que precisam voltar para o Senhor. Há pessoas que precisam retomar a sua aliança. Vocês perderam o caminho de casa, distanciaram da casa do Pai, mas Ele te trouxe aqui hoje. O Espírito Santo está ministrando na tua vida, teu coração, teu espírito está aquecendo. E você entendeu que aqui é o seu lugar, que aqui é a casa do Pai. Você se sentiu amado aqui, você se sentiu acolhido aqui, você se sentiu ministrado aqui. O Espírito Santo manda te dizer que Ele está renovando sobre você hoje a alegria e, mais do que isso, o desejo de estar na presença dEle, a força de você estar na presença dEle. E Ele está te chamando de volta, como aquele bom pastor que deixa os 99 e vai atrás de você. Ele está dizendo para você que você não é daqueles, você não é daqueles que destroem e se perdem, você é daqueles que são salvos. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Portanto, vocês precisam perseverar, de modo que depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará.
mas o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não se agradarei dele. Nós, porém, você, porém, não é daquele que retrocede para a destruição, mas daquele que tem fé para a preservação da vida. Aleluia. Pai, em nome de Jesus eu oro aqui nessa noite. Pai, libero em nome de Jesus essa unção sobre esses filhos que o Senhor trouxe aqui. Pai, que eles tenham a revelação do alto, que eles foram chamados para perseverar, eles foram chamados para ir até o fim. Pai, que a fé deles serão recompensadas, que a perseverança, a confiança deles serão recompensadas. Em breve o Senhor virá, em breve o Senhor retornará e recompensará a nossa fé, recompensará o sacrifício, recompensará, Senhor, a perseverança, recompensará a confiança que eles depositaram no Senhor. Por isso eu peço em nome de Jesus, Pai, que eles recebam agora a graça, o bálsamo e a unção do Senhor para perseverar e para receber esse renovo que vem do Senhor. Nós oramos, eu ministro, Pai, sobre eles essa unção de perseverança, essa unção de conquista, de fé, e que eles possam voltar para o Senhor, renovar essa aliança com o Senhor nessa noite, com o coração cheio do Senhor, com o coração cheio da tua expectativa. Pai, em nome de Jesus eu declaro que a partir de hoje eles voltarão, Pai, com o coração cheio de fé, cheio de entusiasmo, cheio de esperança, que o Senhor tem os chamados para a tua obra, o Senhor os tem chamado para a tua casa. E eu quero em nome de Jesus que o coração deles agora se aqueça, e eles sintam, Pai, em nome de Jesus, sinta o toque do Teu Espírito Santo no espírito deles, e eles se sintam perdoados, acolhidos, trazidos de volta, ministrados de volta, assentados à mesa, como aquele filho pródigo, Pai, voltou, Pai, recebeu o anel em seu dedo, recebeu vestes novas, perdoando os pecados. Foi feito, Senhor, festa, foi matado aquele novilho, Pai, eles foram recebidos com celebração. E eu quero em nome de Jesus, que cada um dos teus filhos aqui nessa noite, Pai, tenha uma revelação de que eles estão sendo acolhidos dessa forma aqui nessa noite, que todos os nossos pecados estão perdoados, que na cruz não há mais nenhuma dívida, e que nós estamos na tua casa, Pai, e na tua casa há suprimento. Espírito Santo, eu quero que todos aqueles irmãos que vão cear hoje, que vão participar da ceia pela primeira vez, participe com a convicção de que eles estão perdoados, de que eles são filhos, de que eles são amados. Eu quero que eles tenham a revelação, Pai, de que na cruz todos os pecados foram perdoados. Eu quero que todos, Pai, que estão aqui, entendam que eles fazem parte da mesa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós liberamos, Pai, sobre a vida dessa igreja, uma revelação de que eles estão perdoados, de que eles são filhos, e eles vão celebrar essa volta, participando da mesa do Senhor. Presta atenção, há pessoas aqui, que estão reconciliando com o Senhor hoje, amém? E o símbolo dessa reconciliação é que você vai participar da ceia, você vai participar do pão e do cálice. E esse pão e esse cálice, presta atenção nisso, é do Espírito. Esse pão e esse cálice vai fortalecer você espiritualmente. A hora que você comer esse pão, você vai ser curado de enfermidades. As doenças que estão sobre o seu corpo sairão, em nome de Jesus. A hora que você participar desse vinho, você vai se sentir perdoado e amado como você nunca se sentiu amado e perdoado. Você vai receber no teu espírito o perdão de Deus, amém? Então, toda culpa, toda condenação você vai lançar fora agora. Diga assim: eu repreendo da minha vida toda culpa por erros que eu cometi, por pecados que cometi. Eu estou perdoado, porque na cruz Jesus me perdoou. Eu sou filho, porque Cristo deu a vida dele por mim. E eu quero cear com meu coração perdoado. E eu declaro que com essa ceia
eu estarei curado, eu estarei perdoado, e o meu renovo acontecerá no meu espírito. A partir de hoje, a minha comunhão com o Pai está restaurada. Estenda as mãos assim em forma de receber. Pai, eu ministro sobre cada um agora o pão dos céus, o perdão dos céus que foi Cristo. O Senhor, ó Jesus, é o pão vivo que desceu dos céus, e nós cremos e recebemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. E eu oro por aqueles que são filhos, para que eles recebam, Senhor, esse pão com alegria no coração de que estão perdoados. Eu oro por aqueles que estão distantes, que voltarão hoje, em nome de Jesus. Não será amanhã, será hoje. Participarão desse pão e eles serão fortalecidos espiritualmente. Aqueles que têm pecados, que precisam colocar em ordem, Pai, receberão unção para a hora que sair daqui, colocarão em ordem, porque eles já estão perdoados. Eu oro também por aqueles que estão voltando para a tua casa, mas estão sem forças. Não perderão nenhum culto de domingo mais a partir de agora. Vão frequentar uma célula durante a semana, vão vir aqui nas orações, porque eles receberão do Senhor poder e virtude. E nós oramos por esses cálices que aqui estão, que a hora que eles participarem, eles receberão do Senhor um renovo que vem dos céus. Eu não quero que essa ceia seja um simples memorial, mas eu quero que essa ceia, Pai, tenha um mover profético aqui nessa noite. Eu quero que essa ceia tenha um poder sobrenatural, que revigorar, como diz a tua palavra, porque ela será perdão para os nossos pecados e cura para o nosso corpo. A ceia é do Senhor Jesus, não é do nosso ministério. E eu quero que todos vocês, que são filhos de Deus, que entendem que estão voltando para o Pai, ou que estão no Pai, saia do seu lugar, pega o seu item, com o teu coração cheio de fé, e espere para que nós participamos da ceia. Não deixe de cear. Jesus disse: cada um analise a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é para você analisar e recusar. O perdão é gratuito. Deus está oferecendo para você o recomeço e a volta nessa noite.